Aloha, pessoal do canal Podcast Var da Íris. Estamos começando mais uma edição, né, gente? A 17ª edição, quem diria, né? Parece que foi ontem que a gente começou esse podcast aqui e com três maravilhosos aqui que eu vou hoje estar dividindo essa bancada, né, para falar sobre experiência, torneios, né, muita coisa legal aqui que elas vão colocar pra gente. E eu quero dividir isso tudo com vocês. Mas antes, gente, eu quero assim agradecer aos patrocinadores, tá? Meus patrocinadores masters lá, Remos Rumo, né, que tá aí, vocês veem no cenário todinho, né, desde o começo, nos incentivando muito. E tem, gente, um voucher exclusivo do nosso canal, tá? Se você entrar na página deles lá, vai ter um voucher de desconto de 10%. É o único que tem lá esse voucher exclusivo para qualquer remo deles, tá bom? Asterix Suplementos, que vocês estão vendo os suplementos aí na mesa. Dr. Rodrigo Reis, cardiologista. Kézia Lima, psicoterapeuta. Divulgue Outdoor. Capixaba Racing. E a Voga, Hawaii Suite, Green for You, Academia Funcional J3, Aloha Vaá, Servix Engenharia, Macar Expedições e Meu Local. Né? Mas eu tô aqui, gente, com elas aqui, com essas três maravilhosas. Começando pela minha amiga Pati Leoa, né? Pati Leoa, que está aqui, ó. Como disse a outra ali, né? Uma dinossauro do VAR. Né? Gente, eu peguei aqui a listagem aqui, tem umas 4 folhas só de torneios que ela participou, seja internacional, nacional, brasileiro. Estadual nem dava para contar. Eu nem me atrevi a decorar tudo, não. Eu já vou passar a bola depois para ela falar o que ela fez e participou. Né? E a Simone Amin, né? Que também faz parte desse processo do VAR, tá vindo aí com Letícia Polanini, né? Isso. Fera, vindo do brasileiro, né? Foi um torneio bem bacana, né? Que deixou a gente bem orgulhoso de vocês duas. Né? Uma formação nova até, a gente vai falar um pouco disso, né? Se bem que eu fiquei sabendo que não é nem tão nova assim, já estão há mais de um ano treinando, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E Larissa Isaac, né? Que está aqui. Né, a Lari, que faz parte desse VAR maravilhoso, do Bora Bora, Isso aí. que a gente sempre está se encontrando nas águas aí de Vitória e Vila Velha, que eles vão para tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar, naquela animação, sempre. Isso é muito importante, né? A animação é tudo. E já vou começar aqui, gente, perguntando para vocês, assim, para a gente, de uma forma até bem reduzida, para a gente fala das coisas, né, que tem tanta coisa para falar, né, para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Né, como é que começou, assim, o processo mesmo do VAR na cabeça de vocês? Eu sei que você teve a Regina De Stefani, né, como uma grande incentivadora. Sim. Para quem não sabe, gente, Leoa, Pati Leoa, veio da capoeira, feríssima, né, conhecida na capoeira, né, no esporte. Quem conhece esporte de luta sabe essa transição, né, que você nunca parou, se bem. A capoeira está no sangue, tá no porque sangue, foram 33 anos de capoeira. E do jeito que eu sou na canoagem, eu fui na capoeira. Acho que fui até mais, porque eu era jovem, né? Comecei com 17 anos para 18. E parei outro dia. Vou botar a falar assim, né? Outro dia. Idade. Na verdade, está no sangue. Se eu escuto um berimbau... Isso que eu ia falar. Escuta o berimbau, já dá vontade de jogar, né? Uai, eu estava lá no Havaí, estava no Havaí. Aí a Georgia, não, você tem que ir, não... Tem uma calça de capoeira e tá. Vesti a calça, fui, não, mas não vou jogar. Meu quadril, vou competir amanhã. Quem disse? Joguei jeito. como se não houvesse amanhã. E como é que Deus é bom, não senti dor. Vamos falar isso aí também não da Georgia. Dor. Essa parte da Georgia, que eu tenho uma pergunta exclusiva para você isso. sobre isso também. Que Georgia, quem não sabe, gente, ela é da Confederação, né? E hoje é professora também da ULA, né? De dança havaiana. Que é fera, né? E eu vou falar um pouquinho disso também. Sim. Mas conta isso, a história, como começou. Então, eu estava trabalhando em Vitória, numa loja, eu vi a Regina passando para lá e para cá. E Regina estava sumida, né? Ela parou de fazer capoeira. E eu, gente, cadê Regina? Um dia eu peguei, pá, e ela com remo na mão, sempre com remo na mão. Ela, Leoa, você tem que vir. E tá. Toda vez ela passava... Vamos para canoa, vamos para canoa. E aquilo cresceu dentro de mim porque ela era campeã na época, na categoria dela. Ela tem essa canoa até hoje, uma OC1 branquinha, né? E é fera também. Super fera.
E ela ficou botando na minha cabeça, você tem que vir, você tem que vir. Aí a mãe de Davi, né? Uhum. Minha amiga, a gente estava, né, Davi que você fala é da Viseira, da né? Viseira. Aham. Aí, Francina, o nome dela. Uhum. Ela falou assim, poxa, Leo, eu tô fazendo, né, lá em Vila Velha, né, vamos um dia, vamos um dia. Aí um dia ela me perturbou, eu fui. Pra quê? Tô até hoje. Aí o bichinho pegou, eu já tava parando um pouquinho com a capoeira, Uhum. porque eu já estava com o processo no meu quadril, né, Uhum. minha artrose, porque eu já tenho que botar uma prótese, só que eu tô fortalecendo o máximo que eu posso, Uhum. porque eu me acho ainda muito nova para botar, mesmo eu tendo 54 anos, né? Sim. Tem um exemplo do esquilo, que ele falou, Leo, eu tô perfeito, eu tô remando bem, não sinto mais nada, e vai botar na outra perna. Ele vai Ah, é? botar, Depois que ele fez a cirurgia, ele ficou bem? ficou muito bem. Ah, Eu que tenho legal. amigos da capoeira também que botaram e tão bem, estão Uhum. jogando. Mas eu tenho medo, um medinho de botar alguma coisa que não seja, né? Tipo, eu não botei minha prótese de silicone em peito Uhum. por Porque não é medo. natural, não foi Deus que deu. Não, é medo de rejeição, Aham. algumas coisas assim. Não, Cada eu um entendo pensa, seu medo. Eu entendo seu medo. Porque entendeu? realmente pode acontecer. Né? Mas só por isso. Legal, legal. E você, Simone, diz aí pra mim um breve resumo. Eu sei que essa história é muito interessante. Não, minha história. Não, eu, assim, estava num momento difícil da minha vida, né? Que a gente repensa algumas coisas. E eu queria fazer alguma coisa que me botasse em contato com a natureza, que me trouxesse paz, tranquilidade, né? Eu vinha da dança, muita dança, lesionei os dois tendões de Aquiles na dança, eu já não. Porque tudo que eu faço é exagerado, né? Nossa. 220 sou eu mesmo. Então, uma amiga minha, vamos dar uma remada, a Babi, que remava com Marcela na Carro. Vamos. Aí pronto, dali não sai mais. Adorei e continuei já não, com 3 meses já estava competindo e não saí mais. Aquele efeito meteórico. Engraçado, você começou tem pouco tempo, né? Eu Pra comecei, tanto torneio, tanta evolução, 2 brasileiros. isso. Foi em 2000 e... Eu comecei em 2022, já fui campeã estadual em 2022, 2023, 2024 e estamos aí. Que coisa, gente. Impressionante isso, né? Muito legal. A evolução, né? A gente vê... A gente não espera, né? Sim. Vai Na acontecendo. idade que eu comecei, vou virar medalhista de alguma coisa. Pois é, mas é isso que eu ia falar. A Camila, ela te dá Nossa, isso, pode né? Ela te dá hoje essa Minha liberdade, né? gente, A gente começa, independente da idade, a gente viu lá no Mundial, lá, o mais 80, mais 70, né? E a gente não tem limite, não. né? Depende da gente, depende da vontade, E- né? E de treinamento, é claro que eu acho que Eu sou muito disciplinada. isso é importante. Treinamento. Quer um gancho aí, Paty? Ia falar alguma coisa? Treinamento, né? Tem que treinar. Treinamento, com certeza. E principalmente agora, nessa época que a gente está agora, tá bem concorrido, tá Não, bem e cada também não dia. é só dentro da água, não. Tem que É, ser todo fortalecimento tudo, fora tudo, da tudo, água, tudo, porque senão você tudo. se A machuca terra é dentro da água. fundamental. Alimentação. Sim, é fundamental. Né? E você, minha amiga, fala aí, Larissa. Você, eu sei que tem uma história aí que, ó, eu acho que ninguém, gente, se passasse pelo que Larissa passou, eu acho que ninguém, encararia, não. Mas a bicha é danada. Conta aí pra O que gente. aconteceu? Eu recebi um convite de Renato Gold, né? Pra gente remar. Fera. Ele estava remando na época, era o Kai. E eu aceitei esse convite, toda entusiasmada. No primeiro dia já fechei a mensalidade. Não quis nem saber, fiquei apaixonada, alucinada. E aí, maravilhosa, tô indo para minha primeira aula, que seria a aula da mensalidade. Fui, remei me achando, né? E a galera ainda estava se preparando para uma competição que ia ter lá em Linhares. E eu já queria já sprint. chegar, eu já queria chegar e já competir. Aí, na época, né, eu vou chegar nessa parte aí, o Carlos falou, não, só um minutinho, você acabou de chegar, tinha 1 mês, 2 meses. Não, com 2 meses eu fiz a primeira competição, tinha 1 mês. Aí, beleza, o que aconteceu quando eu fui desembarcar da canoa? Apesar dele dar todos os ensinamentos, né, de entrar
Primeiro com bumbum. Mas foi na primeira aula? Na minha primeira aula paga. A primeira aula eu fiz experimental. Aí fiz a matrícula na minha primeira aula paga. Ou seja, segunda convivência ali, experiência com a canoa. Toda empolgada. E assim, quem me conhece sabe que eu sou esbaforida, 480 volts, estabanada, empolgada. 880, igual certas pessoas aqui. Simone, foi pra você, hein? E aí, eu toda empolgada, na hora que eu fui desembarcar da canoa, saí com um pé só. Meu pé ficou atolado na areia, veio uma onda, eu pá! Caí. Quando eu olhei meu pé, quebrei na hora o maléolo lateral. Primeira aula. Maléolo lateral, o pé ficou gigantesco. Aí, beleza. Fui socorrida por um colega que eu tinha conhecido ali naquele dia, que me levou até em casa para eu ir para o hospital. E aí, na mesma hora, na época era a Rose, né? Era o Kai. Aí a Rose falou, Larissa, e aí, vou te devolver a mensalidade. Na época eles estavam passando por uma transição, que era entre ela e o Carlo Castiglione. E aí, eu fiquei com o Carlo, que era a Valife. Aí, você quer a mensalidade de volta? Eu falei, de jeito nenhum, fica com a mensalidade aí, porque eu vou sarar meu pé e eu vou vir voltar a remar. Beleza. Aí, como quem não quer nada, como eu nunca cumpro as coisas, médicos, por favor, não me escutem. Como eu nunca cumpro nada do que os médicos falaram, cumpro parte, né? Falei, quer saber? Eu acho que eu já tô boa para remar. Com aquelas botinhas pretas, conversei com o Carlos, falei, olha só, Carlos, quero muito voltar, mas eu tô de botinha. Não vou conseguir empurrar a canoa, nem ajudar nas coisas. Ele falou, não tem problema, venha, que você não vai empurrar a canoa, nem no embarque, nem no desembarque. E nem vai fazer o chute. E nem vou fazer o chute. Mas na hora eu tava me achando, mas nem sabia o que era chute. E aí eu voltei pra canoa e fiquei até hoje, apaixonada, entusiasmada, que nunca passa esse entusiasmo nosso, né? É uma vida. Eu falo que eu tenho uma vida antes da canoa e sou uma Larissa depois da canoa. Isso eu falo com todas as letras, meus parentes falam, todo mundo que me conhece antes da canoa, porque eu também sempre fui do esporte, mas o meu esporte era fisiculturismo, né? Musculação, essas coisas. E aí a canoa me transformou e eu tô apaixonada até hoje. Que bacana. Ela entrou querendo competir e eu entrei não querendo competir, que não queria estresse, ninguém gritando inverso, comigo. né? Aí eles chamaram com 3 meses, eles me chamaram para a competição, eu falei, não, eu não quero estresse, não quero nada. Aí, não, mas vai ser só uma apresentação no exército. No exército. Você vai numa apresentação no exército. Aí eu fiquei com aquele negócio com a barriga doendo, apresentação no exército. Eu falei, eu não tenho nem uniforme. Não, a gente arruma um uniforme para você. Aí foi Clailton, na Voga, a gente foi. Era Nessa uma época competição. era o Carumoana, né? Que era antes da Tongaroa. A gente ganhou com 10 canoas de diferença. Então você foi junto. Ela estava competindo também. Você estava na mesma escola, então? Não. Foi uma mesma competição. Ela estava em Vitória. Eu tô lembrando disso, gente. Aí a gente ganhou com 10 canoas de diferença. Eu falei, faça assim. Pode me botar em todas agora. Ganhar é bom, né? Bom. Ainda mais desse jeito. O Marcelo Amaral estava aqui ainda. Tá, eu lembro inclusive, disso. foi até bom perguntar isso, né? Porque o Carumoana, né, começou a Tangaroa. Sim. Era do meu amigo até, Marcelo Amaral, a gente foi amigo de juventude, um cara que eu considero muito. Né? E tem até um recadinho dele para você aqui, mas que depois eu passo. Cara. Né? Mas começou, na verdade, com ele, antes da Tangaroa surgir, começou... né, Carrumano começou com ele que pegou o local, tinha as canoas, aí ele quis ir para Portugal e estava, né, assediando quem queria ofereceu comprar. Ofereceu para mim. É mesmo? Uhum. Aí eu estava na Praia da Costa procurando um cantinho para botar 2 V1s, porque eu queria dar aula de V1 em Vila Velha, ali naquele cantinho da Sereia. Por quê? Quando eu era do CPP, que eu comecei no CPP, eu dei aula de stand-up na Praia da Costa. Então o povo ali todo me conhece. Legal. Inclusive dava aula para criança com autismo. Ah, que legal. Nossa, eu tinha 8 alunos maravilhosos. Agora já deve estar tudo já. 8 alunos de autismo? É mesmo? Naquela época. Naquela época. Nossa, que bacana isso, Paty. E era muito, muito bacana para mim. E tem que ter uma paciência, né? Tem que ter um cuidado. Filho, com criança, eu viro criança. Eu vou Que pro legal, mundo Paty. deles. E para pegar a atenção dessas crianças,
eu cantava música de capoeira, porque à tarde, né, eu dava aula pela manhã e à tarde eu dava aula de capoeira. É engraçado. Foi é uma na das minha coisas... transição, né, para vir para o esporte. Engraçado, até o que o Marcelo falou, né? Que você no meio, né? Todo mundo acha que você é braba, que você é isso, você é aquilo, né? Mas ele falou que você é um amor de pessoa, que você tem um carinho com as pessoas muito grande, Sim, né? as Ele te pessoas... colocou muito lá em cima nesse sentido. E as pessoas têm realmente esse lado leoa seu de ser, né? Eles O que conhecem acontece? mais, Quem né? me conhece pessoalmente sabe que eu sou pura emoção. É isso aí. E eu sou expressiva, sempre fui. E eu sou muito certa. Quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, eu falo, grito. E isso não é legal para uma mulher, né? Nem para um homem também. Hoje em dia, você tem que ficar calado. E eu tô aprendendo. Mas eu não concordo com isso, não. Eu acho que as coisas têm que ser... As coisas principalmente erradas, né? A gente tem que colocar, tem que conversar, né? Independente das federações e tudo. Acho que as escolas, né? Elas têm que trabalhar de uma forma, né? Unida, junta, para poder evitar problemas maiores, porque nós estamos falando de pessoas, né, Mas gente? olha só, por eu ser mulher, muitos homens não me escutam. Você tá Você entendendo? vê desse jeito? Você acha que tem um preconceito Claro ainda com as que mulheres? tem. Né? Principalmente eu cheguei numa praia que só tem homem. Ali na praia só tem homem. E não são homens novos. São homens da minha geração para cima. Ou da minha geração. Esses homens ainda carregam muito preconceito. A gente sabe disso. A gente sabe. Vocês analisam dessa forma também? Que Claro. existe muito Pô. ainda? Preconceito na água? Aí Eu falo preconceito de escutar uma Não, mulher. não, sim, sim. De eu falar, de eu ter bagagem, experiência e chegar para a pessoa, prever uma coisa que vai acontecer e acontecer. E quem sai mal na situação sou eu, porque eu não calo a minha boca. Não, mas é isso que eu ia falar também. A Entendeu? escola, porque muitas vezes, né, as coisas que você está falando é muito em relação aos cuidados que tem que ter para evitar acidentes, não é isso? É o mínimo, em cima né? disso, né? É o mínimo. Que é a experiência, muitas vezes, das pessoas, independente de ser mulher ou homem, né, que se conta, que tem que se ouvir. Não, Né, experiência de vida é uma coisa, mas eu tô falando do esporte, eu tô falando de canoa. Sim, sim. A gente tá numa praia que tem onda. A gente está numa praia que entra ondulação, dependendo, entra bonito. Tem uma potência. Então você tem que já ter cuidado na hora de entrar. Aí você tem fulano que tem 70 anos, o outro tem 19, o outro. Aí você tem que dosar. Eu tenho hoje eu tenho uma pessoa que ele é amputado da meia perna. Eu deixo ele dentro da canoa, arrasto minha canoa para ele entrar e antes de eu já ensinei, ó, você vai ficar dentro da canoa, a gente vai sair, a galera vai pular rapidinho, você fica na canoa, a gente empurra e você desce. OC6, ele numa boa, tá amarradão. Canoa é inclusão. Como que não vou pegar uma? Eu tenho 2 idosas que fazem aula comigo amanhã e que têm dificuldade de entrar. Ali eu tenho uma potência, eu penso nelas, eu paro antes, 3, 2, 1, alto, peço para guardar os remos, cada uma com as perninhas para fora, vou eu fazendo força. Por isso que a minha base, eu não posso ter uma base que tenha 4, 5 canoas. Por enquanto eu não tenho ajudante, que tá difícil de arrumar uma pessoa responsável. É engraçado isso, né? É uma mão de obra que realmente é difícil no meio, Mas né? eu creio que é um momento que a gente está passando. É mesmo, não é você só vê? no meio. Todo mundo está com muita dificuldade com mão de obra. É mesmo. Tá Muita difícil. dificuldade. A gente Ah, tá inclusive, tendo nós tivemos o podcast passado, né, que teve lá o projeto do Canoa Viva, né, eles falaram também disso, né, da dificuldade de ter mão de obra, de buscar se formar mão de obra. Porque as pessoas, posso te falar? Porque as pessoas olham para a canoa, acham que é fácil. E não é. Eu tô aí e treino técnica e eu fico vendo. A técnica vai se melhorando conforme o tempo. Sim. Quando Mas quanto tempo você acha assim, gente? Vocês duas, até eu faço essa pergunta que são donas de base, né? Que vocês acham que vocês têm condição de preparar, né, uma pessoa para ser o capitão da embarcação, né? E os custos necessários que eu deveria fazer de mar, de primeiro socorro, eu de conhecimento formei geral. eu comecei a Porque a maioria das escolas não fazem isso, né? Eu comecei a dar aula de leme para 3 pessoas, né?
Uma foi, ela chegou agora para mim, estou dando uma aula para ela, estou refinando o leme dela, porque ela vem de canoas diferentes da minha, mais pesada, então pega uma breda levinha, qualquer pode virar. Então eu Com tô vícios, né? com os viciozinhos, De né? outros Mas eu criei donos. um que é o Luan. Ele fez em 4 meses, ele tem os meus reflexos. Sem querer interromper. E Sim. ela criou um pra mim também. Ah, é mesmo? Não, ela criou 2 pra mim. Foi. Ela criou o Gustavo Ramalhete e criou o Paulo também. Ah, então, mas esse tempo, você acha que 4 meses é o tempo ideal para preparar Não é alguém? ideal, Não, né? olha só. Depende de cada pessoa também, Depende né? Pô, o Luan, ele é um médico. Ele é um cara, né? E ele falou, né? Ele leu, ele simplesmente tirou a carteira de Arraiz, entendeu? Para entender, porque eu falei, ó, tem carteira de Arraiz, tem esse. Ele leu bastante sobre, e ele todos os dias comigo, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Para eu tirar ele de perto de mim e deixar ele numa canoa solta, foi difícil, foi difícil. Eu lembro o primeiro dia, foi no Você Natal. não foi? Lógico. Foi, né? Que a gente foi lá pro Bar do Eu Bigode. até falei, ai, minha primeira vez que eu deixei. Porque é muita preocupação Sim. com as vidas. A minha preocupação é com as vidas, porque eu vi isso. Meu pai estudar a vida inteira. Meu pai é piloto de helicóptero. Meu irmão de avião. Eles todos os anos eles têm que fazer uma prova para ver que se está apto. E se não tirar a pontuação, perde a carteira. Então, o que acontece? Mas não existe hoje, por exemplo, não é obrigatório. Não tem que ter carteira de Arraiz, por exemplo. Não é obrigatório ter. Não, eu sei, mas você Não, vai agora atender um público sem saber o que você vai fazer, cara. Você está no mar, você está vendo aquela nuvem horrorosa, aquele nuvem de rolo vindo. Outro dia aconteceu. Sim. Eu estava lá na Xuxa, linda. Daqui a pouco, vamos embora, gente. Tinha feito café da manhã, era aniversário de alguém. Quando a gente olhou assim aquela nuvem de rolo vindo, misericórdia. Mas o interessante agora que a federação, né? Nós, inclusive, precisamos agradecer isso, que a federação está proporcionando esses cursos. Sim, os cursos, tá? O Willian está fazendo muito curso legal, até de primeiro dos socorros, né? De leme, e também, juízes, né? De árbitros. Justamente. E agora uma das exigências, né? Até para a gente ter uma base, vai ser o curso de Arraiz, mínimo de, eu acho que 3 anos, 2 anos de canoa, entendeu? Então, assim, bem interessante essa postura da federação, que eu acho que vai fomentar a formação de lemes experientes. Sim. O que faz um leme ser experiente é horas como no avião lá, é hora de voo, é tudo assim, é experiência. A primeira vez que eu tive uma experiência de leme foi com o Robertinho, do CPP, que eu comecei lá no CPP junto com ele. Ele foi meu primeiro instrutor. Eu peguei mesmo malícia de leme quando eu fui para Renata, que aí a gente, né, começou a querer competir sério. Foi aonde ela era um espetáculo no leme. Ela foi um ícone de uma época. Ela é ainda, né? Porque quem lembra dela lembra com muito carinho. E depois eu fui para Vitória, aonde eu estava desempregada. Aí eu pedi bolsa. E eu me via numa postura de sempre estar ajudando, sempre estar ali pronta para ajudar. E eu, além de ajudar, eu aprendi muito. Eu aprendi muito ali no Vitória Vá, com todo mundo, né? Porque os meus melhores times, né? Aquele currículo que você está vendo tem muito Vitória Vá. Tem muito Vitória Vá. As meninas, não posso negar que foram times maravilhosos. E acaba que dentro do Vitória ele tem muitas pessoas que saem das escolas e acabam indo para lá, né? Por escolas que faziam parte daquele grupo inicial, né? Que depois se juntaram tudo, né? Tem muita gente experiente lá no Vitória, né? Mas eu queria perguntar para Simone aqui, que tá muito paradinha, né, Simone? Só dá essas duas aqui falando, pô. Tão bom. Essas duas faladeiras. Nós duas falamos. Nossa, tá tão bom. Deixa eu até dar um gole. Mas, Simone, a gente vê vocês direto, né, na água, você e Letícia Polonini,
né, que por acaso é minha médica também. Aqui, ó, Letícia, ó, põe na aberta aí, por favor, amigão. Ela cortou meu Todd, ó, mas eles lançaram o whey aqui, ó, gente, de Todd, ó, tá vendo? Ó? Agora eu já posso tomar meu Todd de volta, ó. Ela é Mas a Letícia é danada. maravilhosa e ela é muito exigente, né? Ela Isso eu é. queria saber. Como é que é esse treinamento de vocês duas aí? Como é que é essa agenda de Treinamento, treinamento? eu obedeço ela de tudo que ela manda. Agora eu não mando eu comer arroz e feijão, não, que eu não como, não. Ela come arroz e feijão, eu não como. Arroz e feijão. Ela me manda. Ah, ela passa também tudo isso Não, de ela alimentação também, né? ela tenta, né? Mas Aham. eu já tenho uma dieta que faço há muito tempo, eu já sou toda disciplinada. Se vai mudar isso, que não dá certo. Abacate de manhã, não é isso? Ó, o abacate eu tirei, graças Tirou? a Deus, o abacate Com atômico. Eu fiquei sabendo desse abacate. Por quê? Conta essa, eu não sei não. Porque abacate. Meu Deus Conta. do céu, é uma criptonita que eu tomava de manhã. Era Sério, aquilo te abacate. dá uma força mesmo? Você acha que a energia é boa? Era misturado com pré-treino. É mesmo? Que legal Nossa, isso. É. Por Aí isso se que é- demorasse a canoa segredo pra entrar dentro da gente. água, já tava correndo na areia, pra lá, pra cá. Eu já não posso tomar É, quem tem pré-treino. problema de coração não pode eu tomar esse negócio não, hein? Hoje eu não tomo mais nada, nenhum pré-treino, porque eu já tô acelerada, já me acelerou demais Já agora. ficou no sangue. Não. Mas a gente se entende muito. Canoa que tem só Coração. eu e ela, a gente se entende muito Você bem. gosta muito do individual, né? De trabalhar muito... Né? Para você, o coletivo é uma coisa meio complicada, Não. não? Ou não? Eu sou uma pessoa que não gosta de ser sozinha. Ah, Não é? gosto de ser sozinha. Eu me dou muito bem no coletivo. A Letícia já não gosta de canoa grande. Ela só gosta de canoa pequena. E eu vim para a vida dela para complementar, entrar no lugar da Dani, que a Dani foi embora. Foi para Salvador. É, É Salvador mesmo, não, na ela Bahia, tá em né? Itacaré. acho. É, na Bahia. Itacaré tá, tá E bem aí já, né, meu ela Deus? ficou Tá de férias permanentes, né? sem a dupla, eu entrei para fechar. Agregar, né? Mas eu sou das pessoas, eu não sou clubista. É que eu gosto de ser livre, eu gosto de estar junto dos meus amigos. Eu cheguei a irmã na Jurema, mas depois fui para o Clailton, que eu adorava o Clailton. Clailton foi o meu professor, entendeu? Então, ele me ensinou todos os bancos, ele me ensinou a andar de V1, ele me ensinou a fazer leme, ele me ensinou tudo. Ele falou, eu quero que você seja uma remadora completa. Que Você top. via outro dia, aí você, hein? Eu já Adorei. Mas você sabe que eu acho que Nossa, esse eu acho que é adorei. um posicionamento que todos os donos de base teriam que ter, assim. Sim. Ele falou, com os Simone, o alunos. dia que você não Tem que tiver... testar todos os bancos. Se você o dia que você não tiver comigo, você for se apresentar numa outra base, aí perguntar para você é qual banco? Eu falo, qualquer um. Isso Ele aí. queria que eu falasse isso, qualquer um, onde eu for útil. Isso eu acho bacana. Aí eu te Entendeu? pergunto. Fala. Eu sei que você tá Será- doida, coçando a língua aqui pra falar. Será que todos os donos de base sabem fazer todos os bancos? Ah, com certeza não. Tem muitos donos de base que não sabem nem ensinar o básico, gente. Né? Eu falo. Mas é por isso, gente. Essa, É uma realidade, infelizmente é uma realidade, né? O básico, porque eu acho que independente de ser uma escola, né, de contemplação, uma escola só de treinamento, que não seja voltado para competição, né? Porque competição tem que saber remar e remar direito, né? Óbvio. Né? Ainda mais com esses inúmeros tipos de remada eu hoje, sou né? muito radical. Eu acho que independente de que tipo de clube que vai ser, se é Eu clube penso igual. de passeio ou clube de treinamento físico ou de só have fun, né? Uhum. Como vai a life né? A pessoa tem que saber, Mas cara. eles não pensam assim, a maioria Tem não que saber, pensa assim. não sabe nem a cultura do que tá ensinando. Uhum. Isso aí eu concordo com a Leo, a questão da cultura. A cultura, gente. Eu vim, desde o início, né? Eu honro todos aqueles que passaram pela minha vida. Honro a Leoa, que passaram estão na minha vida, né? Então eu passei pelo Carlo Castiglione, pela Leoa, passei pelo Clailton, Thiago, fiz algumas clínicas e acho muito importante a gente ver várias bases que não falam sobre a cultura. Sim. Então, você não cria uma conexão do seu aluno com a canoa. Uhum. Aquele espírito de coletividade, aquele respeito. Principalmente o respeito que a gente tem que ter com a canoa. Então, isso assim, eu acho fundamental e poucas bases E outra coisa, têm feito isso. lá fora tem uma Poucas hierarquia. bases. Lá fora tem uma hierarquia. Entendeu? Aqui a gente não tem muito isso, né? E eu venho da luta,
eu sinto falta disso. Então, eu já jogo essa responsabilidade de hierarquia mesmo para um Carlão da vida, assim, quando Sim. eu tô com alguma problemática, assim, que eu tô na dúvida de alguma coisa, não tenho vergonha nenhuma de, brother, tá. Aí ele, Mas eu digo mais, amiga, com relação sabe, à cultura mesmo, não, mas sabe? Sim. é cultural você ter um Carruna, Não, gente, sim, ou um mas professor. você falar como é que eles faziam para escolher Mas Mas esse isso lance, aí, esse não, lance do isso aí tem Carruna, que- Porque isso na primeira aula, quando você já fala para o aluno isso, eu tenho vários vídeos desse, vários testemunhos desse, que você conta da cultura, tem gente que chora sim, para falar que a canoa é o marido, os iacos são os filhos, a ama é a esposa, a principal objetivo que é unir a família. Então, assim, como que eles escolhiam a canoa, como eles faziam, o pacto de sangue que eles faziam com a canoa. Então, isso tudo, eu falo nisso, eu fico arrepiada. Os meus alunos morrem de rir. Porque isso é o que encanta na canoa. sim, O sim. que me encantou na canoa foi, no primeiro dia de aula, eu soube tudo da Polinésia Francesa, de como que era, o que eles faziam, o respeito, por que não pular canoa? Por que a gente se chama de família? Muitas pessoas não sabem por que a gente se chama de família. Sim. Mas uma coisa engraçada que não é toda escola que pensa assim, né? A maioria Mas hoje virou um grande, assim, escola como a de vocês, assim, que tem essa questão cultural como uma base essencial para os alunos, são poucas. Quanto Claro mais que é bom. aluno, você tem que se dedicar mais, Sim, e outra né? coisa, você falando da cultura e o aluno vivenciando, é muito maravilhoso você ver a transformação nossa, da como pessoa. deve ser, eu imagino. Eu tenho meninas que chegavam no clube e nem bom dia falavam direito, assim, bom dia. Hoje eu tenho que falar menos, meninas, vocês estão demais. Pessoas assim, eu falo até que nisso na aula. É, quando a pessoa está com algum problema de relacionamento, a canoa, ela serve ou para juntar mais o casal ou para separar de vez, porque a canoa nos dá esse poder. Sim, sim. A menina que transforma. Só de a menina que não falava um bom dia já tá lá no voga, no outro dia ela já tá diferente. Ela já se Sim. sente assim, eu vou desbravar, eu sou Exatamente. poderosa, entendeu? Então, assim, eu acho muito, muito, muito importante, assim, que todos, né, passassem, pelo menos falar um pouquinho da cultura E conhecer e todos os bancos, conhecer né? todos os bancos. É fundamental, isso aí é fundamental que você falou, sim. Simone, é verdade. Né? E você falou que eu prefiro individual. Não, eu quero um lugar que eu esteja em paz. Sim, sim. E junto com pessoas comprometidas. Isso Porque aí. você tá numa canoa, que você é comprometida. Eu sou comprometida dos pés até a cabeça. Uhum. Tanto nos treinos, com água, fora d'água, alimentação. Isso aí. Eu sou comprometida. Aí você tem outras na canoa que não são, que não vão no treino. E isso aí acaba que desarmoniza tudo. Sim. E aí E tem outro detalhe também, às vezes até a formação das canoas, né? Existe muito aquelas predileções, muitas vezes, nas escolas, né? Algumas canoas já saem formadas do jeito que tem que ser formado, com equipe boa e tudo mais, e outras canoas vão colocando fulano com novato, com gente que nunca remou, né? Tem muito isso. Eu ponho todo Cara, mundo e se não junto. tem um rodízio, é uma coisa, eu acho muito desleal isso. Muito desleal e desanimador, tá? Não, mas aí que tá... E muita escola faz isso, infelizmente. Só que, por exemplo, eu tenho 2 canoas só. Eu vou fazer como? Não. Entendeu? Sim, claro. Só que eu tenho os horários que já tá os alunos já... Uhum. avançado. Mas avançado. Aí sim. Aí eu falo, o novato que vai vir para os avançados, eu ponho para trás e fico controlando. Calma aí, respira. Porque eu dou treino. Uhum. Né? E... Porque não acaba. Não, acho que isso, Não, isso motiva, exatamente. Os outros. Mas aí que tá. O aluno novato, ele também precisa de um... Mas Mas é aí isso que eu entra a falo. nossa expertise como É, gestor. tem que Isso saber aí, porque, o na novato verdade, o pilotar novato também, ele quer, né? o novato ele quer muitas vezes, ele quer olhar para aquele que rema melhor, quer remar junto, poder fazer igual. Sim, Né? mas eu que é tenho que dar importante essa para ele oportunidade. também, tem que dar, Tem que concordo dar. com você. Agora você manter ele sempre aquela situação, Não dá, cara, porque... é Eu complicado. fiquei agora E por tem muito 2 isso, né? anos, né? A minha base tinha questão de competição. Esse ano a gente conversou, eu e o Paulo, e a gente definiu ficar só com passeio realmente. E aí a gente acaba trazendo para o clube uma situação, pelo menos para o meu clube, eu não estou dizendo do Bora Bora.
uma situação constrangedora, porque fica aquela questão, às vezes o aluno começou a remar agora, mas está com o ego lá em cima, e está com o aluno iniciante, consertando o iniciante, que a pessoa nem participou de um estadual. Então, assim, durante essa época que eu estava com os alunos competindo, eu fazia questão de marcar em dias separados e horários separados. Ou quando não dava certo, o que eu fazia? Não, porque o atleta ele também tem que dar um jeitinho da disponibilidade dele, se ele quer realmente o negócio. Sim, Você sim. já vê se ele quer realmente o negócio. Quantas vezes eu treinei na hora de almoço? Porque uma menina só podia na hora do almoço. Quantas vezes eu treinei no final de tarde? Porque fulano só podia no final de tarde. Isso daí a gente também vai entre empatia entre os componentes da equipe. Com Entendeu? certeza. Então, assim, para não gerar esse clima na base, eu sempre fazia em horário separado, né? E num passeio de sábado, aí juntava todo mundo. Sim, sim. Mas eu acho interessante, lógico, uma vez ou outra, eles estarem numa canoa de competição. Mas também, sempre, você acaba perdendo o seu aluno de competição. Sim. Pô, vou remar com o iniciante, querendo ou não. Não, Mas sabe não o que eu fica. falo para eles? Gente, Se não estiver aprendendo, vai você foi ficar, vai sair. iniciante, eu fui iniciante, todo mundo foi iniciante. Não é isso? Sim. Sim, E, mas na eu verdade, já todo mundo penso está aprendendo o diferente. tempo todo. A gente está É, aprendendo. com certeza. Eu já comecei diferente. Eu comecei como uma base normal. Eu não tô com meus alunos para competição, mas eu já tenho um time masculino querendo competição. Ah, eles sempre querem, né, Leo? Só que eu vou ter que. Ainda mais com a professora dessa, né, Não, amor? mas aí o que eu vou fazer? Eu vou alugar uma terceira canoa Uhum. somente para liberar esses meninos. Tá, massa. Porque eles estão querendo. Eles estão. Eu tô vendo que tá na hora. Então, eu não E eu acho que posso. são como vocês, né? Tá no sangue, né? Não é tá no sangue, olha só. Eu não posso atropelar as coisas. Eu não posso atropelar as coisas. Eles estão aprendendo. É, tem que Entendeu? ter. Aí eu vejo que tem 3 ali que são sangue no olho, né? Que você falou aí. Eu quero que eles vão por um estadual, que eles pelo menos entre, né, os 10 primeiros, vão botar assim. Claro, claro. Porque- Mais, né? Mais pra frente, Não, né? é. Mais Eu pra tô frente, sendo né? humilde, sim. Não, eu tô falando assim, porque eles queriam aquele que a gente foi de V6, né? Ah, o último do ano passado. O nosso Eles Marco Madrinha? É, Tô brincando. eles queriam porque queriam ir fazer uma estreante para ir. Aí eu não sei, vocês não estão preparados. Vamos fazer uma tomada de tempo? Top. Como é que você faz a tomada de tempo? Ô, meu filho, Com, eu com tenho. as duas canoas ou você joga pro individual como Carlão lá? Não, Tomada aí eu de ponho tempo tomada de tempo no na nosso canoa E6 grande. mesmo. Nossa, É. Eu não, eles ainda não botei ainda não, mas já tá. Dá vontade, né? Não, o mês que vem já começa. Ah, muito bacana. É, eu tava esperando passar esse verão, tal, Ó, passeios, né, que a gente faz para poder sim. dar uma melhorada. É, A isso tomada bom. de tempo é mais para saber se eles estão Aptos. Por E quê? estão dentro Estreante é o quê? 7 quilômetros? condições. Vamos fazer 7 quilômetros, vamos ver quantos minutos Mas eu acho, amiga, né? Você tem que ser competitivo. Se você não for, o que Sim, você vai mas fazer os lá? meninos são. Mas Não, eles eu quero- tá vindo naturalmente. Eles querem. Sim. Eu não posso chegar. Acho que é já- onda natural, né? É. Sim. Tem jeito. Entendeu? A gente vai falar agora um pouco de competição, assim, mas antes da gente entrar, né, competição que é com vocês mesmo, eu quero falar um pouco em relação à questão, até só para fechar um pouco isso do turismo, né? Eu quero perguntar a você, Larisa, porque você vem da hotelaria, né? Isso. Você é dona de pousadas aí, né, conhecidas, e a pousada do Farol, a pousada Praia da Costa, né, tudo ali, Justamente. né, e algumas outras. E eu queria saber, assim, você acha que a canoa, ela de alguma forma, ela incentiva o turismo também? Aqui no estado precisa ser mais incentivado. Eu lá na Pousada do Farol, eu tenho um banner, né, um wind banner que eu coloquei falando da canoa. Então eu tenho muitos hóspedes da pousada que vão fazer passeios. Na Pousada Praia da Costa eu fiz a mesma coisa, na Requinte também. Mas a gente não tem o turista que vem só para remar, que vem assim, eu quero remar. Eu já pensei em deixar lá na base, lá na Praia Secreta, o catamarã montado, para a gente fazer o leme e pegar aulas avulsas. Mas, em contrapartida, eu analisando o risco, normalmente as pessoas que vão para a praia bebem. Eu não vou colocar um turista que bebeu na canoa, É, entendeu? Um turista que quer colocar criança pequena, que não... Então, Sim. assim, é muito risco, eu estou lidando com vidas. claro.
Então, faço passeio sim, faço, inclusive agora, no janeiro, 1º de janeiro, está decidido, a gente só está fazendo passeio realmente, mas a gente precisa fazer uma seleção Sim. de quem vai estar nessa canoa para o que eu estou pensando de ser um sucesso não ser um fracasso. Uhum. Então, eu sempre penso lá na frente, esse dinheiro, ele pode ser agora, me ajudar em alguma coisa, mas e se acontecer algum acidente? Sim, Né? Uma claro. pessoa, né? A gente não sabe, a pessoa bebeu, uma pessoa passa mal, é diferente. E até você, Paty, você fez uma expedição recentemente, né? Se eu não me engano. Não, mas é assim, a gente se junta e vai. É, né? É. Não é coisa programada, mas... Não, a gente se programa o clube. Eu passo a listagem, Uhum. né? Mas é clube, o seu clube, não é multiclubes não, né? Não, Seu clube. vai meu clube inteiro. Ah, Aí, entendi. assim, vai marido, vai esposa. Ah, tá, entendi. Aí faz os agregados, vem filhos, né? Aham. Às vezes filho tem idade para remar, dá na Eu canoa. falo isso também porque na questão do turismo, assim, a gente vê a própria nosso patrocinador Macarri também, né? Que faz muita expedição pelo Brasil aí, né? E a gente vê muito, assim, a necessidade, né? Até da gente mesmo, que é de Vitória, de fazer essas expedições. Nós temos uma orla maravilhosa, né? Ai, como eu sou tão bonita, né? Agora, eu não vou... Como poderia explorar isso mais, né, Mas gente? aí o que eu parei e pensei, gente, eu vou pegar a carretinha, desmontar minha canoa, viajo com as canoas, chego lá, tem que montar as canoas, depois tem que desmontar. Olha o trabalho, para que se eu tenho pessoas... Pois é. Agora, o nosso próximo passeio, eu tô querendo ir para as 3 ilhas. Ah, bacana. Né, a gente já acampei tá- muito lá. Mas é um nicho de Organizado. mercado. Mas esse nicho de mercado da Claudinha, eu já fiz expedição com ela, Muito Claudinha, boa. Claudinha é amei. fera, muito Já boa. fiz expedição com a Frida, também amei. Beijo, meninas. É um nicho de mercado que não é explorado aqui no estado. Não é. Né? Se a gente pega uma expedição, que nem que seja que tinha antigamente, nem tem mais, lembra aquelas que saíam aqui da Praia da Costa? Eu E fui a gente- naquela que foi para Guarapari, Que a né? gente ia para Guarapari, que a gente ia para Eu já fui para a Cruz. Saí daqui e fui para a Cruz. 6 50 horas, irmão. quilômetros. 6 horas, eu remei Contra- sempre. O máximo que eu fui foi Manguinhos ali com o Carlão. Que é irado, né? É, 15, nossa, é muito bom. 15, 30, né? Daqui 30, 15 não, para ir, 15 30, para foi voltar. 35, acho. Foi 35? É, que nós fomos. A gente Mas tem- assim, Carlão coloca um monte de canoa, né? Vai quase uma competição Ai. ali, sai um torneio. Ai, Não, o Vocês vão dia pro que barco vocês da Folha. foram, eu fui de V1 até Praia Mole. Sério mesmo? Aí eu falei assim, eles estão lá, será que eu vou? Porque eu vi toda a... Vocês Cara, eu né, tem gosto um muito de grupo, fazer. né? Eu falei assim, vou encontrar com Eu eles sou no da meio do Trip, né? caminho. Mas eu faço de vez em quando, eu vou remar com o Carlão lá também. Ah, Eu não mas- tenho isso não, eu gosto de passear nas É o que eu escolas. falo, né? eu gosto disso gosto também. disso. Eu não gosto de É o que eu ficar falo presa pro num aluno. lugar, O não. aluno, ele é CPF. CNPJ somos nós. É, isso aí. O aluno, ele é CPF, ele tem que ser livre. Mas Claro. eu sou ciumenta, eles sabem disso. Não, mas eu acho que todo dono de base é Mas isso. é ciumento. Tem Todo uns que são dono de base é piores. E ciumento. Ai, outra de coisa, boa. o aluno não vai descobrir, ele só vai descobrir com o tempo se vai gostar ali da galera, da professora, do professor, com o tempo. E ele tá Claro. livre para Gente, ficar ou não. Mas às vezes Às vai, vezes vai, ele vai vai pra uma chegar, não vai remadinha, gostar do meu gente. estilo de dar Vai, aula. eu Não, tenho e às amigos vezes, vai amigos, às vezes eu vou lá até remar com gosta, eles. às vezes até gosta, mas acaba saindo, vou lá pra conhecer outra lá que falaram que é muito boa. Tá, conheceu a outra Roda. lá, ótimo, gostou. Ah, cara, mas eu prefiro aquela, acaba voltando. Cara, mas as pessoas às vezes fecham a porta de um jeito. E não combina com canoas. Não combina com a canoa, exatamente. Eu sou Exatamente. Eu gosto de estar com os amigos, é o que eu falei. É isso aí. Eu tenho É o que eu amigos penso na da mesma Maresia, forma. eu vou remar com eles. Eu tenho Eu amigos tenho na amigo em tudo Trip, quanto é eu lugar. vou remar com eles. Eu não tenho esse eu problema. Não tenho, tenho amigos no Vitória Vá, eu vou remar com eles. Não tô nem indo pra ver, Ai, aquele é mas melhor, a maioria, aquele é pior. você sabe que a Eu maioria tô dos indo pra estar com as professores são pessoas. assim. Ir para as cidades das minhas amigas. Vou viajar, vou marcar uma expedição boa. Poxa, Mas vamos voltar lá pro nosso nos campeonatos, torneios. Fala pra mim, Simone, esse brasileiro aí, como é que foi? É dureza, né, Conta meu aí filho? como é que foi a experiência. Brasileiro, a régua é lá em cima. então a Em gente. cima só tem fera, né? Só. E a gente. Vocês ficaram quanto tempo se preparou preparando aí? Vocês foram de OC2 de OC2 e de V3. e de V3, é isso que eu... Só que a Dani não mora aqui, ela mora em Uhum. ela ficou se preparando lá no Vocês não treinaram nem um dia antes, junto? um dia. Um dia. Um dia só. Um nossa, dia. E aí depois eu remei com outras no lugar eu dela, treinei nenhum. mais umas 2 vezes de V3. Mas não é uma canoa que eu gosto. Não é uma canoa que eu gosto. gostei muito da V3. Ai, Eu não gosto da delícia. V3. Eu gostei. Eu gosto ou da OC2 ou da OC6, V6. A V3 não é, não.
Que coisa, né? Esse negócio de predileção. É. Pô, mas você não gosta, mas você chegaram em quarto lugar, não foi isso? Chegamos em quarto lugar, por pouco não pegamos a foi bem bronze. Um apertado, erro, né? Imagina se gostasse. Você foi de quê? Imagina, hein? Ah, Por ela quê? pode Você foi de primeiro. Master 40? Master 40. Eu fui de Open. Master 40. Como é que foi lá, você? Terceiro lugar na V3, sem treinar. O dia da gente treinar, a gente preferiu treinar o individual. Aí eu falei, meninas, vocês confiam? A gente confia. A minha V3 estava prevista para ser. Mas vocês já treinaram junto algumas vezes? Já remaram junto de V3 algumas A vezes? minha Já? voga foi a primeira vez. A Paulinha. Foi a primeira vez. Nossa, mas muita coragem, Paty. Por quê? Cara, tudo bem que vocês têm, assim, o conhecimento, né? Sabe como Olha é que só, se rema. posso te falar uma coisa? Mas, Minhas assim, pra melhores. uma competição, né? Eu acho que já Minhas entrar pe- na competição, assim, pra... Minhas melhores provas A gente foram faz muito assim, de isso. É catadão. mesmo? Ah, Aham. que coisa isso. Eu não tinha essa De ideia, não. catadão. Sem Dá nem pra conhecer entrar. as Você pessoas. sabe por quê? A pessoa fica mais preocupada em errar e ela se preocupa, ela se dá muito mais. Por quê? Poxa, não treinei, Não posso será errar eu por não causa posso dela. errar Me porque. julgarem mal. É, Mais tem- ou tem menos lógica. isso, até que não, né? Porque não quer errar porque quer ganhar. É um brasileiro. Uhum. Eu falei com as meninas, ó, tô sentindo cheiro de pódio. Eu falava assim, eu botava a energia pra cima. Eu tava cercada. Eu tenho uma foto que poderia ter dado a foto pra botar Ah, aqui. não veio. Eu tava cercada das melhores eu fui numa categoria, porque a Paulinha não Você tem foi nem na- 40, tem você foi na 37. Eu fui na Open. Fiquei em terceiro lugar na Open. Nossa, muito forte. Agora na V1, liguei o modo avião, liguei o modo avião Automático. e fiquei offline. Eu não sei, né? A gente nunca sabe quando vai estar bem ou não. Treinar eu treinei, né? Porque eu Treinou. treinei. Tava treinando aqui, vindo para Vitória treinar à tarde, cara. Tava treinada. Mas o Cheguei mar é lá. parecido? Não, Era mas olha correnteza, só, não era tinha muito. vento, não tinha onda. E onda ajuda. A gente já está acostumado Pois com é. a ondulação aqui. E ajuda isso. O que acontece? Eu acho que o lance de treinamento, você treinar muito no local, acho que é importante A também, gente né? procurou Além de estar junto canal, com a as gente procurou pessoas. coisas próximas olha do que só, a gente entrei ia no mangue, entrei em encontrar. todo quanto é lugar. O que acontece? Lá fazia um 8, um negócio assim. Você tava aqui, tava puxando para cá, e você ia para cá. Daqui a pouco chegava aqui, tava melhor, tava aqui, você vinha para cá. Foi muito Não tinha uma instável. perna que estava igual, na ida, na volta que você tinha que passar, Não. estava igual. É mesmo. Aí, assim, Tanto variação grande, raso, A alto. V1, a minha largada foi perfeita. Fiquei até. Tinha uma boia amarela, não tinha assim? Tinha. Que a gente mirava nela. Até lá eu tava com as meninas, né? Top ali. Vá. Daqui a pouco eu comecei. Gente, o que tá acontecendo? Beleza. Aí na segunda volta, aí eu comecei a melhorar. Só que. Não sei se na sua prova teve isso, na V1 teve. Eles soltaram uns veleiros. Estava tendo regata de veleiro. É mesmo? Gigante, Junto? não é aqueles veleirinhos é. que tem aqui em Vitória, não. Era uns negócios gigante, colorido. E as nossas canoas desse também, parecendo barata dentro da água. Aí eu, junto com um monte de mulher, e tudo menina nova, né? Eu vendo assim pelo rosto, assim, e as meninas tudo desesperadas, vindo aquele bichão, a gente. Não sabia se parava ou se ia. E eu gritando, os caras não iam. Ainda mais que é vela, né? Também eles não têm como comparar muito, meu né? irmão, aquilo me Imagina, deu uma hein? paura Teve que me, um- me ajudou, tá? Ah, Porque, não, você ó, não tava no outro brasileiro, entrou um veleiro também. Na frente da minha mista. Aqui. não é Mas- da onde mas Vocês eu foram para acho- Ilhabela também? Não, a gente optou, porque era muito Você gasto, foi, né? né? Brasil. Não. Foi não? Ah, A meu, gente pelo amor optou de pela das Cara, é individuais. muito dinheiro, acaba gastando. É, a né, gente gente? recebeu acabado de chegar do convite e Havaí, tudo, mas não cheio dava. de dívida. Aí vem. Pô, pra ir pra Nossa. Ilhabela é bastante caro pra gente, porque você vai até São Paulo, de São Paulo pega um ônibus, aí vai dar. Enfim. Não dá, Aí- tinha que escolher. Salvador era Tem um que optar, pouquinho né? mais longe, assim, aí eu falei assim, bom, vou comprar a primeira passagem, paga a passagem, depois, né, ficou melhor, mas eu amei Salvador, foi muito bom, foi Nossa, muito legal. bom. A Não, todo mundo organização- elogiou muito, né? Principalmente a organização. Nossa, a organização, o tratamento, a prova em si, O eu local gostei onde as da canoas prova. ficavam, né, guardadas, armazenadas. Sim, Nossa, muito foi legal. isso muito tudo, mais estrutura. bacana. Aí E só eu não- gostei da só, prova. Só aquela rampa ali que ficou difícil. É, aqui. aquela rampa tava, Era, mas teve eu um tava dia de que foi sapatilha. 199 canoas, numa largada.
para descer numa rampa, Aquilo ali eu vi. curtir, né? entendeu? Então aquilo ali foi difícil. Se tivesse um local ou com mais outra rampa eu ou posso uma falar praia, eu uma acho que coisa? melhoraria. Eu vou falar de uma coisa que eu reparei. Os próprios atletas não escutam. Né? Eu vi as meninas sofrendo com isso. Falam agora vai sair as júniors. Só júniors vai, por favor. Não, aí mas é ia todo júnior, mundo. ia todo mundo, a Open. Então, é complicado. Deixa as crianças irem. Depois vai a Open, depois vai sair a Master 40, depois a 50. Não, aí todo mundo queria ir, porque eu sei disso. O que Se é? É posicionar, né? ansiedade. É ansiedade de ir logo, de começar. Aí você ia para a água e, ó, Ficava esperando lá dentro da água. Deus me livre. Aí eu acho que não tem nada pior, né? Não, isso não é nem o pior. O pior é escorregar ali, um monte de Uai. canoa embolada, cheio Teve gente que não de escorregou. cortou o pé. Eu tava uai. de botinha, Eu tava de fui de botinha botinha, também, fui também. tranquilo. Mas o pior é isso, se machucar antes de entrar dentro da água. Ficar esperando ainda é o de menos, Não, né? de Mas menos não, amiga, porque a gente se prepara com as não, nossas sim, comidas, mas né? e se você se machuca, não, você mas não não consegue demorou. nem E falar em a ponto machucar, de isso daqui você- sabe muito bem o que É, é isso. pelo né? se amor. machucar. Eu Não digo chegou assim, a demorar a ponto de você perder sua nutrição. energia. Não rolou isso, não. Mas é complicado, porque a gente tá ansioso, tá tudo ali. Ai, doido imagino. para largar, né? E, Paty, fala como é que é esse lance aí, essas competições internacionais. E fala um pouco aí dessas que você já Rapaz, participou das eu vou te experiências. falar que a canoa, ela foi uma bênção na minha vida, porque o que eu não tive na capoeira, o reconhecimento, eu tô tendo aqui na canoagem. Eu dei muito minha vida na capoeira. E eu não tive reconhecimento nenhum. É mesmo. Sou reconhecida porque as pessoas sabem a minha história. Porque eu rodei o Brasil quase todo também jogando capoeira. Mas hoje não, a pessoa nem sabe quem é Leoa mais. Porque- Sabe. sabe assim, já Não, sabe. mas eu tô falando assim, essa geração mais nova, porque a gente, o atleta entra em esquecimento, não tem como. Ele sai da Sim. linha de competição, ele acaba entrando em esquecimento. Então eu vim para Canoa, eu já tinha uma estrutura física boa, né? Tanto que quando eu estava com 3 anos já, né, nessa brincadeira, aí teve um sul-americano, acho que foi 2015, foi 2016, Aonde foi? foi em Santos. Ai, primo, sul-americano. Aí tava faltando time 40 a mais. Aí a CBVA não, era a canoagem, né? Como é que é outro? Antes do CBVA, pediu para o Espírito Santo montar um time feminino. E eu era do CPP. Aí que a Tássia ficou responsável, ela chamou uma mulher de cada clube. Ela convidou. E aí me convidou. Foi uma primeira prova a nível internacional, onde eu tinha outras pessoas, foi em Santos. Aquilo ali foi sensacional. Foi aonde eu conheci meu apoiador, né? Na verdade, foi muito engraçado porque foi $50, né? Na época. Aí eu cheguei do treino desse, aí eu falei assim, nossa senhora, queria tanto um patrocínio. Aí ele, por que você quer um patrocínio? Ah, porque, poxa, vou viajar, tô gastando dinheiro, não sei o quê, papapá. Ele, faz um projetinho, eu vou tentar te ajudar. E aí foi quando uma vez ele me viu competindo de individual. Aí eu já tinha pedido até um emprego para ele. Aí ele virou e falou assim, olha só, vai lá que eu quero conversar com você. Eu, vou ter meu emprego. Pelo contrário, eu tive coisa melhor. Ele quis que eu tivesse um treinador, um nutricionista. E eu entrei nessa jogada. Fiquei exatamente maravilha, hein? 8 anos com ele. Nossa. benção. Só no... Como podia ter mais patrocinadores assim, né, gente? O que acontece? Na verdade, ele sempre apoiou algumas peças assim, entendeu? E ele via a minha energia, ele me viu dando aula de stand-up ali.
Nossa, que Eu bacana. ficava de 8 horas da manhã a 6 horas da tarde dando aula, não, ali, alugando prancha no verão. Fiquei morena, hein? Imagina. Nossa, o cabelo. E Coitado dos cabelos da foi uma. A verdadeira Nossa leoa, né? Senhora. A Juba. Foi uma experiência para mim muito boa. Nessa época eu estava junto com os meninos do CPP. Aí eu já pegava. A OC1 era o seguinte: era o resgate. Porque Vila Velha, depois de 3 horas da tarde, meu filho, é Vila Vento. É mesmo. Loucura aqui. Ninguém sem saber nada, pegava a prancha e ia. Na hora que eu ia, tava lá na pé da cereja Meu passando. Deus. Aí eu pegava você um. Aí não conseguia voltar, é? Não. Aí eu pegava um slash, botava na prancha, aí amarrava o slash no slash, botava na minha cintura e ia. É mesmo. Vup. E nisso só ficando forte, né? E foi quando a culpada é ela, a Thaís Amorim. Vamos fazer um time que vai ter um brasileiro, vai ter um estadual, um brasileiro, eu nem lembro direito. Vamos. E o bichinho mordeu, porque a gente ganhou em primeiro lugar das meninas, né? Tinha a Canoa da Ilha e tinha Vitória. Aí a gente ganhou. CPP que não tinha essa coisa com competição. Não tinha nessa época, né? Não tinha. Tá tendo agora, há pouco Aham. tempo, né? Que eles sempre foram mais. Isso é. Mais assim, tranquilos, né? Em relação a treino de competição. Era só mais os meninos mesmo. Aí, minha filha, foi uma avalanche na minha vida, né? Foi assim, ó, vu. Só que quem me deu mesmo a base mesmo foi a V1. Né? Aí comecei a V1, minha primeira prova, eu fiquei em 5º lugar. Aí já na segunda já fiquei em terceiro. Terceiro não, em segundo, que foi em Búzios. Foi aí que eu consegui a vaga para ir para Rapa Nui. Primeiro Pan-Americano e meu primeiro Pan-Americano. E né? 2018, foi 2018, 2018. Rapa Nui? Da 19. 19. Foi 19. Porque teve o Rio Vaá, né? 2019. 3 medalhas. Titia, que- nossa titia senhora. fera. Tava chata nessa época. Tava chata, é? Eu tava. Não, porque o que acontece? Foi muito mágico essa viagem para Rapa Nui. Uma energia única. Eu não senti isso lá no Havaí. Uhum. Não senti a energia que eu senti no É Rapa mesmo? Nui. Ai, sei lá, eu gostei demais daquele lugar. Quantas viagens você já fez assim, pra fora? Para fora, 3. 3, né? 3. Foi Havaí, Rapa Nui e você é. fez o Tahiti também? Não, Tahiti não. Ainda não, ano né? que vem, quem Ano que sabe? Tá na ideia, tô querendo. Tomara. E você fez alguma, Simone, alguma experiência? Você teve 2 brasileiros, né? Que você participou, né? E só Todos os também. 2 foi de OC2? Não, foi mista. Ah, Foi a canoa da Maranata, de feminina, Master 40, OCC. Tá. Da Raquel, Treinadora né? Raquel. Aí, do ano passado, eu fui na feminina, da Maranata, e fui na mista que a gente montou entre amigos. E acabou que a gente medalhou, foi na dos amigos mesmo, Não na é a mista. energia. É, Eu tô hoje falando a da gente- energia, faz a canoa andar muito Que mais, coisa gente. isso, né? E a canoa era toda de Brasília. A única Só que você era de fora. daqui era eu, que ela me chamou para compor a canoa, porque eles só remam em Lago. represa, lago, Uhum. e eles não tinham muito conhecimento do mar daqui, entendeu? Você faz leme também? Eu faço, Você- mas eu fui como banco 3, fui como capitã. A Maranata E é aí, um time assim, forte. Nós né? ficamos em 8º, porém na frente de todo mundo aqui do Espírito Santo. Show. A gente, Não, eu fiz- a gente foi campeã, né? Vocês foram campeãs, que era o time da Maranata, o principal. Aham. E o meu era o segundo Aham, time. sim. Que Isso esse foi brasileiro, o primeiro brasileiro. Brasileiro. foi em 2023. Foi o ano passado, 2024. Ai, gente. Ah, foi 24? Tá ah, vendo? então, Olha assim, só, 2024. você tá vendo? A pois é, ela canoa, ela se perde a tanta coisa, né? Não, Tanta mas coisa olha só, vivida. posso te falar o que acontece? Nem eu imaginava, depois, né, que fui fazendo o currículo, né? Eu não imaginava, eu tive que
forçar a mente para poder ter esse currículo. Agora não, agora eu só estou atualizando. Tem que ser, se você Porque perder, que já acontece? era. Você vai, você se entrega, você vai e acontece e tal. E eu não, eu vim da capoeira, é muito Sim, simples. sim. Eu não tenho que anotar eu não tinha essa. É muita coisa que a gente participa, não É. dá a mente, a gente não aguenta, não. Eu quero brincar, E eu o quero ser pior, feliz. Igual, eu nem fui para foto Salvador. Você sabe o que é uma menina chegar para mim e falar: Leoa, minha vontade era sempre de estar numa canoa com você. E eu olho assim, gente, mas eu sou normal, é só me chamar que eu vou, gente. Só me chamar que eu vou. Eu não Isso sou... é legal, isso é um reconhecimento, E é né, mesmo, pai? Cara, Vai mesmo. E foi, olha só como é que foi que ela me falou. Era o dia do aniversário dela, ela chegou, tava na casa, né, que a gente pegou na Airbnb. Aí todo mundo, vamos comprar um bolo. Não, vamos fazer uma palha italiana. Eu fiz uma palha italiana pra essa menina, nem não conhecia. Próximo treino. Aí a gente botou uma vela, cantamos parabéns e comemos de colher. Aí na hora que ela tava comendo meu primeiro pedaço, ela foi e me dedicou e falou isso pra mim. Que legal. Aquilo, eu fiquei sem palavras. Você sabe, eu comecei a chorar, porque eu sou Imagino. emoção. Do jeito que eu tô aqui, que eu tô rindo e tal, e eu posso ver uma coisa e eu choro, porque eu me dá vontade. Só de lembrar, eu fico emocionada, porque é aquilo que eu tô te falando. É muito amor, é muita dedicação que a gente dá, entendeu? Sim, sim. De acordar todo dia, 3h30 da manhã, ter vida social. É complicado, Não é a gente qualquer que tem um, não. família. E você Eu, ser 18 horas, eu quero julgada. dormir. Sim, Ter pessoas gritando com você na praia, às vezes. é mesmo. Velho. E você passou por um processo, o que te trouxe muito para Canoa também foi o processo depressivo que você passou, né, Paty? Quando eu vim mais pra Canoa, porque eu tinha ficado viúva, né? Sim. Voltei da Itália, nunca mão no bolso. E foi difícil, né? Porque foi aí que eu comecei a trabalhar, né? Porque mente vazia, né? Sim. Aí comecei a trabalhar. Eu lembro que eu tinha uma menina que eu chegava na loja, ela vem cá, senta aqui, ela abria uma bolsa desse tamanho, me maquiava. Agora você vai ser uma atriz, você vai vender. E eu vendia. Eu entrava naquela, aí ia embora, voltava naquela tristeza, né? E de repente, a Entrou a Regina. Canoa. Aí veio a Regina e tal, aí vem a Francina, que, né, foi primordial, porque ela botou aquela pilha mesmo. Não, vem aqui em Vila Velha mesmo, pra quem em Vitória? Porque eu falei com ela, não, mas tem Vitória, tem que ir em Vitória porque é por causa de Regina. Não, ela não vai ligar, não, vem aqui em Vila Velha. Amei. Amei. Aí foi aquela coisa. Entrei numa quinta, no domingo tinha que levar 2 canoas pra Vitória. Quem já tava lá? Aí me Nossa, jogaram aonde? No muita banco? história, né? Olha só, me jogaram. Olha só, quinta, no domingo eu já tava levando canoa pra Vitória. Me botaram no 3. E tô lá, nem sabia que dava hippie. Eu sabia que dava hippie e trocar, mas eu não sabia que era o banco 3, porque eu, né? Aquela coisa. Quinta-feira eu comecei, Meu gente. Deus. E tô lá. Aí, Francina do lado, a gente tava no catamarã. Você. O quê? Hippie. Foi aí que. Aí eu conheci os meninos, foi aí que eu atravessei, eu conheci o Raninho, o Cauã, o Cauê, né? Cauã, filho de Júlia. E, gente... É muita história, né? É muita história. E Lara, e você? Como é que tá o projeto para competição? O que que você tá pensando? Tá programando o que para esse ano? Você quer mesmo? Eu tô sabendo hoje, já de antemão, já recebi aqui, né, uma Que fotografia rufem os tambores, de mas vocês eu não vou treinando. falar. E as 3 juntas, né? Como é que tá esse projeto aí? Como é que tá os Como a Simone preparativos? falou agora, mesmo eu tendo o Bora Bora, a gente sempre participou das nossas equipes multiclubes, que eu acho muito interessante. Muito, eu também acho. Muito interessante você também sair daquela questão de estar ali no clube, de um dia eu vou remar na Leoa, um dia as meninas vão remar. Mas tem nome no ou Bora vocês estão Bora. filiadas, por exemplo, a alguma desses? E a gente tá pensando ainda. Porra. Mas nós estamos treinando, sim. A gente Nossa, tem será que eu não vou tirar esse furo, não, gente? Nós estamos treinando, nós temos A duas gente falou o equipes. nome hoje, né? Sério? Poxa. Só pra te falar assim. Dá o um prestígio ao spoiler. canal, gente. Um spoilerzinho Spoiler. Isso, só. Nós 3 estamos em 2 equipes.
Aí aguardem. Duas equipes. Gente, meu Deus. É muita coisa Sabe para o que eu poder falo? processar As aqui, meninas, né? é o que eu falo lá no clube, falo para as meninas, ninguém saiu de casa se não for para causar, Ah, isso concorda? aí, Então a gente concordo. sai de casa Adoro. para causar, Tem que Isso é o mais causar. importante. mas deixa, vocês vão ver. Que Também top. não posso contar muita vitória antes da hora não, porque Papai do Céu não gosta, mas assim, Foi vai dar bom, o que falar. foi bom você entrar nisso, né? Que eu tenho assim, Simone, eu acompanhei muito você, né? A gente vai estudando muito vocês, né? Para poder falar, para poder apresentar. E a gente acaba entrando um pouco na vida de vocês, né? Porque a rede social tá aí para isso, É, né? Para mostrar um pouco da vida de vocês. E eu vi, Simone, que você tem um trabalho muito legal, voluntário, né? Você é da igreja lá do meu amigo Delano, né? Da Fonte de Vida, né? E Mas eu sei que não tem a ver o projeto, Independe. depende, né? Mas eu vi que você é de lá. Né? Eu queria te falar, como é que isso entrou na sua vida também? Então, Partindo para esse lado, já que você tocou na parte... de Deus, Né? E vocês estão vendo a camisa ali, gente? Ó, Jesus, família e canoa. nossa Isso aí. cara. Né? Que a cara é a cara minha disso. camisa, gente. É a sua É, camisa. É a sua camisa. A minha nossa vida camisa. é dedicada ao serviço, ao atendimento aos mais necessitados. Eu tenho um compromisso, fiz até esse compromisso gravado no meu braço, no meu remo, tudo meu tem esse Que símbolo, massa. que é o meu compromisso com Deus de amor ao próximo e de ajuda, né? Que legal. De amor a Jesus e ao próximo. Então, eu dediquei já há muitos anos, a minha vida é em função disso. Então, é o que eu faço, é o meu trabalho, é o meu propósito de vida, é esse. A canoa é a parte que é lúdica, que me faz sair dos problemas, que me faz... É por isso que eu falo, eu não posso ter problema na canoa. Na canoa sim. é a minha parte, né, de Onde extravasar. você recebe energia ali, né? É. Mas você sente uma ligação muito forte com Deus ali na canoa? Dentro você tem da muito canoa, isso, esse sim. lado espiritual? A última canoa que foi faixa azul, foi Deus que montou. Foi mesmo. A canoa se desmontou antes da competição. Nossa. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. É a nossa última prova para a gente fechar o nosso ano. A canoa se desfez. Como assim? Antes fez como? O Leme falou que não ia, porque tinha um compromisso. E aí, sem Ele o já tinha corrido a Leme, prova aí, toda, o ano sem o todo. Leme, as pessoas meio que desanimaram. E aí teria que montar uma outra canoa. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Então eu falei assim, a canoa está entregue na sua mão. Você coloca dentro dela quem o Senhor quiser. E ela é para sua honra e glória. E ele montou a canoa, trouxe o mondrongo lá do Ceará. Mondrongão, colocou- fera, tô doido pra trazer colocou pra dentro cá. da Forte canoa, isso. cada Eu adoro, pessoa, serão. ele trouxe a leoa e botou dentro da canoa. Pô, ele vocês trouxe- montaram um time também de peso, né? Rapaz, Eu olha montei só. não, ele Meu Deus, montou. Deus é assim, ele né? montou e a canoa Mandou os Davis voou. da vida. Essa canoa, A canoa voou, nunca a andei canoa numa canoa voou. tão Tão rápida na minha vida. Voou. Juro por E a Deus. gente meu, dedicou a remada antes, né, Foi. para ele, e o nome Ah, dela era, glória. do time era Conexões, é essa conexão entre nós, o mar, Deus, e ele honrou. Ó, que top. Voltando nessa E lá, parte- e você lá? Isso que eu vou falar agora. Voltando, você já ia me perguntar, Sim, eu tô sim. me antecipando, né? Ansiosa nem um pouco. É bom que você já pegou a dinâmica da coisa, como é que É funciona. lógico. Né? O que acontece? Quando eu me vi na situação de assim, né? Eu não tinha na minha cabeça que eu ia montar uma base. O meu ramo é completamente diferente. Quando eu me vi, né, nessa situação assim, meio que forçada a abrir uma base, eu coloquei isso diante de Deus. E aí eu vim aqui no culto, que é aqui em Vitória, e fiz um ato profético. Uhum. E fiz um pedido para que, se fosse da vontade de Deus, isso eu fiz em dezembro, que se fosse da vontade de Deus, que ele ia providenciar tudo. E aí, dezembro, viajei, nós tínhamos uma expedição que fizemos com a Frida, 155 quilômetros remando. Nossa. Aham. Com a Frida, você conhece? Não, sou Lá, doido pra conhecer. já- Já falaram, vocês duas falaram na dela aí, né? eu Não. sei quem Não, é. foi você que falou, né? Ah, Só- ela que falou. E aí ela eu não conheço, eu coloquei... só conheço mesmo a Claudinha da Macau. Não, ela é maravilhosa. E coloquei isso diante de Deus. Inclusive, preciso até fazer um agradecimento, que na época surgiu essa demanda pelos alunos. Eu aluguei uma canoa, né? Na época o clube estava em férias. Aluguei uma canoa, porque o clube estava em férias, e aquilo deu tão certo que eu falei com as meninas, né? Eu e mais 5 meninas, resolvemos ficar com essa canoa.
E aí, Lari, quero remar com você, quero remar com você. E assim Isso no foi. começo, né? Começou No assim, né? começo, começou assim. Mas só que aí, naquela ocasião que eu aluguei a canoa, eu nunca pensei em montar uma base. Eu pensei porque a gente não queria ficar 20 dias sem remar. Eu ia alugar para um mês. Mas aquele negócio foi tão gostoso e todo mundo querendo remar. E aí eu comuniquei que eu iria sair da onde eu estava. E aí eu sei que no mesmo dia um monte de gente saiu e foram saindo. Eu vi aquela necessidade, mas falei, ó, Senhor, se for da sua vontade. Como é que eu ia fazer? Todo mundo saindo e eu sem canoa. Tenho até que agradecer aqui, agradeço aqui ao vivo ao Damian, que na época ele me cedeu o lugar, né, das Bradleys dele. E aí eu cheguei, fui fazer essa expedição. Quando eu cheguei, as minhas Bradleys chegaram dia 31 de janeiro. Dia 31 de janeiro, quer dizer, você imagina, eu viajei e não tinha canoa. Quando eu voltei, já tinha canoa chegando. Falei, se não for de Deus, isso, né? Eu acho que Deus já puxou a orelha da minha, ó, libera aí, ó. Libera aí. Mas a minha sempre ajudou muitas pessoas. Né? Sim, e aí ele me cedeu, sou grata a ele Legal. até hoje. Só que eu não tinha lugar para colocar minha canoa, porque eu tinha alugado as duas canoas, né? Eu tinha uma canoa, mas eu estava num cavalete de um amigo. Depois, com a necessidade de mais uma canoa, eu fui para Ohana, assim, emprestado mesmo. Peguei, aluguei uma canoa dele também. E aí, quando chegou a minha canoa, a gente montou e foi para o mar no dia 31 e eu não estava nem com alvará ainda da minha base. Estava naquele processo ainda, porque na praia, na época, na Praia da Costa ali, não podia chegar qualquer pessoa, já estava naquela de delimitar os espaços. Tinham 16 bases, não podia ter mais nenhuma base naquela época. E aí eu estava no processo lá da Praia Secreta. Deus foi maravilhoso e providenciou, consegui montar lá na base secreta, então eu falo, na Praia Secreta, então eu falo assim, se livrou. que o Bora Bora é um projeto de Deus. Eu sou da igreja também, Ai, Deus foi muito generoso, até na praia, né? sou evangélica e eu já fui missionária, né? Legal. E o que que acontece? O meu chamado maior não é dentro da igreja. O meu chamado maior é na canoa. Porque todo mundo me vê assim, ninguém sabe, mas a gente faz a nossa oração, a gente fala muito de Deus. Que bom, A gente isso. tem uma rede de apoios que eu falo pra galera, ó, SOS pro fulano de tal. Ali a gente já ora, a gente já liga, fulano tá faltando tantos dias, vamos ver o que tá acontecendo. Então, assim, essa questão de cuidado, de amor ao próximo, Ela me ajuda nos projetos. Ajuda. Qual é a campanha? Que legal. a gente faz. Estou sempre nos projetos com a Simone, porque assim, tá certo, nós temos que dar o dízimo e oferta, tudo bem. Mas, às vezes, se a gente der o dízimo, né, na igreja, posso até dividir um pouco na igreja, um pouco para ela. E assim, como eu sei que os recursos são mais escassos para uma pessoa que está fazendo sozinha do que para uma igreja com 3, 4, 5 mil membros, então eu ajudo Simone diretamente, entendeu? Então, assim, eu acho sempre a gente não sai da base. Quando eu não oro na areia, isso aí é sagrado. A gente para a nossa canoa, todo mundo dá as mãos ali na Xuxa, e ali mesmo a gente faz a nossa oração. Que legal isso. Então, assim, quando a gente convida Deus para nossa vida, as coisas acontecem. Com certeza. As coisas fluem. E essa mansidão, esse domínio próprio, os frutos do Espírito que a gente tem, a gente só consegue através dele. Para lidar com pessoas hoje em dia, Tá difícil. você precisa a cada vez mais estar cheio dos frutos do Espírito. Sim. Porque senão você não consegue. Sim. Eu costumo dizer que isso aqui também é um projeto de Deus, né? Com certeza, né? Da forma que tudo veio, no que a canoa veio na minha vida, né? Começou através foi até no Paulo Lessa, como um médico que me indicou o J3, né? Do Rodrigo, para fazer o personal. Começou todo um processo. Eu já estava fazendo canoa a passeio, né? Mais de brincadeira. E a coisa foi fluindo, fui conhecendo muita gente dentro da J3 e a coisa foi fluindo e tudo. Eu falei, pô, pai, será que realmente seria interessante fazer isso? Né? Tanto é, né, que a abertura nossa toda, a gente sempre tem lá um versículo bíblico, Sim. né? Sempre uma palavra para a gente que tenha muito a ver, né, com cada grupo de entrevistados, né? Eu acho muito importante também, né? A Eu gente sabe entrego tá sempre tudo. valorizando. Eu falo, se eu fico favorecendo na tudo aí. canoa que o senhor achar que eu tenho que É ficar. isso aí. E foi o que eu ia ficar falar, foi o que aconteceu. Eu acabei saindo, né? E buscando também. Né? Onde que eu me sinto bem, né? Onde que eu me sinto mais Deus também na minha vida. É bom Levei demais. muito a bom. minha camisa da competição do brasileiro no culto. Foi ungida, a canoa foi ungida. Ah, glória. Tudo para honra, glória do Senhor.
Que E eu benção. falo, você só me deixa na canoa que o senhor achar Isso que aí, tem. Aí começa, às exatamente. vezes, dar um negócio errado. Né? Eu falo, calma, É Deus Harry, agindo. Isso. calma, É, Harry. Eu já sai daí que não é conversei pra com você. ele. Eu falei, calma, Calma. calma que ele vai dar tudo certo. Então, Pra ser ou não ser. verdade. Sim, sim. A gente A tem que vontade pedir. dele é boa, perfeita e agradável. É, Sempre. Isso. sempre, é isso aí. E a gente tem que pedir. E eu vou te falar, eu sou abençoada e eu agradeço a Deus todos os dias. Pela base até que eu tenho, né? Porque não foi fácil, Ó, tá? Até hoje. Ser líder de base, ser atleta é difícil. Tô vendo aí, pesa. Eu fui tentar né? montar uma canoa e quase arranquei meus cabelos todos. Eu entreguei pra Deus, porque eu falei, Não dá, É não dá, difícil. cara, é muito difícil. E a minha sorte é que eu tenho um treinador maravilhoso, que é o Sebastião Quatrim. Já me Show. conhece há muitos anos, né? Eu acho que eu já tô indo pro 9º ano que eu tô com ele. Uhum. Então ele sabe dosar bastante os meus treinos, sabe o que eu aguento e o que eu não aguento, porque ele não faz somente água, né? Ele faz É, terra, a terra também é para fundamental, né? ele me passa. Mas ele que treino. faz sua planilha. Ele faz minha planilha de terra também, mas eu tenho um personal que passa para mim, porque, oh meu Deus, eu preciso de alguém para malhar, porque eu não tenho igual você que já gosta, que vai lá, sabe Não, o nome mas ela tem alguém pra ajudar Tem ela. não, amigo. Hoje não, você mas eu, sempre mesmo teve. sabendo treinar é diferente. É diferente, você tem uma Mesmo você pessoa sabendo treinar. É bom ter, sim. muito bom. Ah, eu tenho Eu sou o super Renato, a né? favor. O Renato Renato Goldner, é- ele monta meu treino. Que foi quem me levou pra canoa. É o Renato, é? Foi. Ah, que legal. É ele que é. Nossa, engraçado, a vida de vocês sempre tiveram assim, né? Sempre. Muito junto e muita Sempre. coisa, né? Conta que você falou quando, na competição, Que? porque foi assim, eu achava ela bem assim, nossa. Ah, não. Ah, é metidinha, não, assim? não. Ah, A gente chegava lá. Conta essa foto. Não, peraí. Peraí. Eu sou mais nova, eu posso falar. Eu chegava assim, tava essa mulher com as tranças, assim, parecendo a guerreira do que ia pro combate. Xena. Eu falei, misericórdia, Senhor, eu quero ser da canoa dela, não quero ser contra ela, não. Eu quero ser. Eu falei, Senhor, eu não quero remar contra ela, não, eu quero ser da canoa dela. Tanto falei que Deu vou parar na canoa Deu dela. certo. Misericórdia, aquela trança dela dá um medo que me... É mesmo? Já Eu impõe. gosto, Não, a gente eu vê aí pelo gosto. mosaico. Primeira ali. Eu vez também que eu ponho vi, trança também, eu nossa, ponho fico- trança. Você faz muito voga, né? Boga e banco 3. Agora, Vogue 3, né? é, Eu tenho uma foto sua que tá no mosaico aí, que você tá no bancão lá, que tiraram uma foto Nossa, linda. aquela lá Nossa, dá medo, Tá aqui dá onde medo. assim, foi, forte, né? aquela prova, a gente foi, só não foi overall, porque nós saímos de Master 40. Foi. Que show, gente. Foi Hoje muito foi bom. irado aquela prova. É. Então, gente, cada É, prova tem muita que resenha eu legal, faço- né? Tem, Assim, né? tem. No meio, né? A gente também teve na nossa equipe no ano retrasado a Thaís Amorim, que também foi Nossa. maravilhosa a temporada Imagino. que a gente fez juntos também, Muito né? experiente. Nossa, Muito imagino. experiente, foi muito bom, muito bom. Bacana. Vocês já passaram algum perrengue, assim, que chegou e falou assim, ó, meu Deus do céu, tem que Eu pedir passei a Deus assim? duas vezes. Conta aí um pouquinho disso aí. Em Niterói. Conta. A primeira vez que eu fui fazer o leme, na verdade, eu tava com o meu time Locarre, que é o meu time de 50 a mais. Time que eu amo, né? Eu falo meu time porque a gente é amiga até hoje, ó. Esse time aí, ó. É, Tá vendo que esse massa. mar aí? Aham. Hum, Isso aí foi em Niterói? Foi em Niterói. Rapaz, a gente foi. O mar tava um salseiro. Ah, eu peguei Niterói facinho lá. Nós Facinho, fizemos remamos lisinho. com a Já patrocinadora peguei Niterói Voga. só liso. Nós Aí fizemos fiz. lá uma turma massa lá, só da Rapaz, foi muito sinistro. E aí tá, beleza. E eu tinha recebido o convite da Maranata pela Raquel, que ela precisava de um leme experiente, porque tinha 3 meninas que nunca tinham remado no mar. E 2 já. Uhum. Aí eu, tranquilo, vou aceitar, tal, mas eu ainda falei, só vou aceitar porque a prova é depois das 50. Que a gente estava preparada, porque a gente sempre estava com aquela coisa, perdendo sempre das camanas. A gente, não, vou limpinha para ver se pelo menos chega perto das camanas, né? Mas não, ficamos em segundo também. Aí beleza, tranquilo. Quando eu cheguei da prova, já estava a Raquel desesperada, porque os comentários estavam, né, que estava feio lá fora. Era virar o morcego ali, o bicho já estava começando
Mas de virar, de afundar, de... E Uai, um monte. 5 canoas afundaram. Várias pessoas Foi em resgatadas. É 2023. mesmo? 2023. 2024. 24 Mas- eu fui campeã brasileira ali, aqui, em Vitória. 23. Nossa, passa rápido. não. Passa rápido. Porque teve um monte de gente que foi resgatada. Resgatada, as meninas Eu da lembro Mana dessa Brasil história, mas afundou a engraçado, eu canoa. achava que era em Santos. Eu tinha a Não, impressão foi que em era né? Niterói. Ó, a onda vinha com ondulação Nossa, eu grande, lembro batia eu vi essas imagens. voltava, aí batia assim, ó, buf. Se sua ama tava aqui, ó, era virar na certa. Eu vi um monte de gente virando, e a gente, bora, anima. E cheguei na areia, aí a Raquel, e aí, Leo, como é que tá lá? Tá ótimo, confia, minha sobrancelha aqui em cima, assim, o olho desse tamanho. Tá ótimo, acredita, vai dar tudo certo. Eu crente que eles iam cancelar, ou ia botar ali no cercadinho, que eles têm um Diminuir. cercadão, né? Que tava tranquilo, tava vento, pegava mas tudo bem, Não era vento. tão melhor- arriscado, né? Não tão arriscado. Rapaz, eles deram a largada. E eu achando que esse time era fraco, porque ela falou que as meninas estão treinando agora, nunca foram no brasileiro. Aí eu tô sentada lá, nem muito posicionada, porque eu já tinha feito um esforço enorme. E gente, já largou em segundo, vu, e eu pã, olhava pra trás. isso? Que isso? Que canoa é essa? E tan. Aí eu me empolguei, aí virei leoa de novo, os cabelos arrepiaram, eu vu. Eu lembro que o Bonfá falava assim, que canoa é essa? Canoa para todos, não sei o quê, papapá. O canoa para todos estava atrás, e a canoa para todos é Não sei. Era 40 muito forte, mais né? fortíssimo. Com as meninas, né? Originais na canoa. E a gente, ó. E a Mana e as meninas, acho que era da. Teve a primeira vez da Vênus 40 mais. A Tássia. Dani estava. Dani. Não, a Tássia agora que ela é 40. Primeira É prova mesmo, é dela de verdade. V1. Dani Bertin. É verdade. Foi Dani Bertin. Ela estava na Vênus 40, né? Que elas montaram um ano só. Rapaz, 50 estava mais difícil. Mas como é que terminou essa prova pra vocês? A gente chegou em segundo. Segundo, cara, que top, hein? Você foi lá, não dava nada pra elas, né? Não, cara, Ela porque não ela conhecia. me parou, Não, passou na experiência e tal. E eu fui tranquila, Mas é tão tipo bom assim, isso, né? a gente Remando no vai, lago, só vai ser te tranquilinho, vai ser tranquilinho. Aí vai ver que a vontade era tão grande de remar Não, no mas onda, né? pensa Mas olha não, só, a água de de lago lago depois é mais não tem pesada. como. Também tem isso, Tem. alimentar. As meninas, olha Isso só. é importante que ela falou, tá? A água de lagoa a mais que pesada, ganhou de mais mim na força nos OC2 no braços. brasileiro é a Raquel chegou em E- primeiro, e e a lá, Thay. lá onde a E a gente Thay. competiu em Salvador era correnteza, minha filha, pra elas. Isso aí. Só que o que acontece? Boa, Ela boa é colocação. uma água mais pesada, mas não tem ondulação, né? Aí, Não, sim. assim, a questão. Aí vem a expertise da Sim, leoa, claro. acostumada no Foi uma mar. porque somatória ali, por isso que deu certo. ela surfa até de lateral, assim que eu não entendo, porque ela consegue mesmo? fazer. Mas tudo Você bem. viu hoje, né? Aham. Eu falei, o que você fez hoje? O que você fez hoje que você entrou, pegou todas as ondas de lateral? Mas enfim, que eu ia falar alguma coisa. Aqui no brasileiro, também me dei bem, né? No brasileiro, no Pan-Americano. Foi no Pan-Americano que a gente ficou em Com primeiro elas. lugar com elas. A gente ficou em segundo no brasileiro, Pan-Americano em primeiro. Nossa, que top. Segundo e primeiro. Gente, ó, tanta coisa ainda pra perguntar, pra Me conversar. fala é quem tão é que triste. tá querendo passar o Ah, recado? não, 2 recados você falou que não, tem. é um aqui. Já falei aqui, ó, do Marcelo, ó. Foi Marcelão. Marcelão. Marcelão já falou assim, ó. Cadê? Separei aqui, ó. Recado de Marcelo Amaral. Desejo toda a sorte e felicidade do mundo que está te esperando em Portugal. Você tinha fama de marrenta, mas é um amor de pessoa. E eu fico muito feliz de ter tido ela como parceira no processo de transição do clube. E falou que você está devendo uma camisa do Tangaroa para ele. Que o Arthur está indo, o Arthur Pessan, É o filho dele. que é o filho, né?
É o enteado, na verdade, né? Ai, vou ligar Dele. pra ele, então. Que tá indo agora em maio. É filho dele, né? Filho É dele. filho dele. Ele criou, ele cuidou, é filho mesmo. Filho. Dele. Né? E ele tá indo agora, fera, um Ai, moleque vou mandar, também. vou mandar. Tá indo em maio agora que quer a camisa dele de qualquer jeito. Tá bom, Marcelão, ó. Marcelão. Você sabe que, ó, Cara, gente boa, né? Tangaroa tem dedinho seu, viu? Tem um pouquinho de carro Moana ali, viu? Que top. Que top. A escola dele tá massa lá, né? Eu sei. Eu Legal. acompanho Vejo ele. algumas coisas. Ele vai fazer também uma expedição aí. Tá querendo fazer uma travessia Isso. diferente aí, que eu acho que valeria a pena até arrumar uma turma pra ir Não, pra eu vou lá. ligar pra ele, pode Liga deixar. pra ele. Tem Eu muita quero novidade, saber de novidade tudo, agora é eu fiquei curiosa. interessante. E vem cá, o que você ia falar de Geórgia? Você me fez Ah, pergunta. sim. Não, a Geórgia, cara, essa história é muito massa, né? Que você chegou lá no Havaí. Então, das teve, coroas. Teve as coroas que ficaram assim encantadas por você estar em duas competições diferentes, né? E, pô, como é que pode? Essa mulher toda fortona assim, não quero saber Não, dela. elas me viam Aí viu que entrando você- e saindo toda hora. Por quê? Lá eles ficavam, as coroas sentadas no melhor lugar, e você ia, passava em frente e voltava, e voltava. Um dia anterior, o que aconteceu? A gente pegou, alugou uma canoa para treinar. Eu cheguei cedo e eu fiquei no cantinho, me escondendo do sol. Aí chegou um senhor, que eu acho que era o dono da base, sit down, please. E me botou na frente das meninas, que elas estavam num círculo. Umas estavam fazendo aquele cordãozinho de folhas e flor, né? Outras estavam fazendo docinho, outra fazendo um café, um negócio assim, todas trabalhando. Tudo acima de 60, 70 e 80. Aí eu sentei em frente de uma magrelinha. Aí ela virou para mim, "You are a woman, strong woman. I'm teacher capoeira in Brasil." Aí ela, aí o Carruna, eu vou chamar ele de Carruna, que ele era o dono da base. Ele virou assim, eu traduzindo assim na rapidez, ele falou assim, quando eu fui no Brasil, eu vi capoeira lá, muito, muito legal. Você faz aquelas coisas? Eu fazia, né? Aí ela virou assim, eu sou professora de hula. Ela, I'm teaching hula, né? Aí ela, me ensina capoeira que eu te ensino hula. Eu, agora, now? Elas levantaram, meu Deus. Aí a sorte que estava chegando Lara Brave, que é do Canomama, e a Geórgia. Eu, bom. Aí a Lara também já foi capoeirista. Não, a Geórgia deve ter ficado maluca, né? Não, Com ficou, essa olha situação, só. né? Aí eu já cheguei ali, Geórgia, vem cá, Geórgia. A carinha dela que ela faz assim, professora de olho. Ai, o olho dela, e as duas já começaram. que Até mandei um delícia. vídeo, acho que eu mandei um videozinho Legal das duas demais. já. Aquela coisa da mão, coisa... Tem um vídeo aí. Tem, eu mandei pra ele certificar que, né? Aí tá, e eu ensinando capoeira e tal, Larissa também, enfim. Larissa também que tá capoeira? Sim, brava. mesmo? Aí teve, né? Aí todos os dias, o que a gente começou a fazer? A gente acabava a competição, ia pra lá, porque tinha um chuveiro com água gelada, deliciosa. A gente tomava um banho para ir pro sítio, né? Pro sítio, que era quase 40 minutos de onde a gente estava, da competição. Todos os dias a gente fez isso. E no dia da apresentação dos países, que tem uma raca que eu mandei, que você ficou doido, né? Teve capoeira. Aí eu joguei, né? Você viu e tal. Você acredita que as senhoras estavam assim? Eu fui, peguei a mão delas e botei no meio e começamos a gingar. Foi uma loucura, foi uma coisa gente. mais energia do Isso mundo. na apresentação? Sim. Nossa, que lindo isso. Lá não tem gravação disso, não? Tem, né? Mas é Ai, que aquela massa. coisa, tinha né? que resgatar isso, tentar buscar isso. Eu sou meio ogra para essas coisas. Para achar aquilo, você me pediu, você viu que foi uma loucura? Não, vamos passar para as considerações, ó. Deixa aí um agradecimento a quem você quer falar, agradecer vocês todas. Agradecer eu sempre a Deus, sempre. É isso E aí. agradecer as pessoas que me apoiam, né? O Renato me apoia,
Magia do Mar me apoia, né? Farmácia Reformule me apoia. Que top. Então, assim, tem várias pessoas que a gente tem que agradecer, né? Sim, Isso com aí. certeza. E você, minha amiga? Eu vou agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradeço a minha família que sempre cai comigo, a minha mãe em especial, que quando eu falei da base, aí eu falei, não, mas porque eu vou alugar uma canoa, 2 canoas. Aí quando eu falei da necessidade da base, ela falou, eu falei, mãe, mas a gente está sem dinheiro agora, eu não quero saber, pega um empréstimo. É isso que você quer fazer? Ah, que Que precisa mãezona. fazer? Pega um empréstimo e nós vamos. Você vai montar o que você quer. Então, assim, agradeço a minha rede de apoio, né? Minha mãe, a Deus. Agradeço a todos, todos, sem exceção, e eu vou lembrar de todos. Carlo Castiglione, Leoa, Ai, Guida. o Tiago Barros, Uhum. agradeço a Clailton, agradeço a Madá, que hoje a Madá, quem deu o nome de Bora Bora foi a Madá. E, Legal. inclusive, me deu, arrepiada aqui de novo, a canoa comigo é isso aqui. Me deu as areias de Bora Bora, quando a gente define, porque quando nós montamos alugamos essa canoa, era eu, a Kátia, que a gente anda junto até hoje, a Cris, que rema na Jurema, e a Madá. Então, Cris Novinha? Oi? Cris Novinha? Não, a Cris Cris Rezende, artista Rezende. plástica. Então, ela mesmo. Novinha, eu entendi, eu sei qual que é Cris esse Rezende. apelido, amiga, lembrei. Cris Rezende mesmo, Isso. fera, já esteve aqui com a gente. É verdade. Agradeço o Reginaldo também. Reginaldo, assim, ficou alguns dias comigo. Ele veio para um brasileiro. Não, veio para o brasileiro, não. Ele veio para um estadual, fazer uma clínica na época. Ficou lá na pousada e a gente fez uma amizade. A gente, nossa, acrescentou muito, muito, muito na vida. Apesar de que até a história dele me fez... como eu digo? Uma pessoa de uma humildade, uma situação assim que é até difícil de falar de Reginaldo. Agradeço a Marcelo também, da Remada Perfeita, porque eu também fiz curso com ele, a clínica com ele, a gente mantém um contato. E todas as pessoas que me abraçaram, que eu sou muito, assim, não tenho inimizade com ninguém, gosto de todo mundo. Eu acho que cada um com a sua peculiaridade sempre acrescenta alguma coisa na minha vida. Nós nunca... bobo é aquele que acha que sabe tudo. Sim. Cada dia eu falo o seguinte, quando eu chego perto dessa aqui, eu quero sugar tudo. Chegava perto do Thiago, eu quero sugar tudo. Chego perto do Carlos, eu quero sugar tudo. Por quê? São pessoas que aí a gente vem falando aqui da hierarquia. Uhum. E na Bíblia diz, dá honra a quem merece honra. Entendeu? Então, É assim, por aí. eu honro aqui todos que passaram na minha vida e Que estão legal. na minha vida até hoje. Tá Que bom? bom. É E isso. importante quando fica, né? Quando as pessoas certeza. ficam, é sinal que realmente fizeram Diferença. Fizeram diferença. Porque essa exatamente. daqui, ela realmente é essa pessoa que ela quer tudo correto, porque ela é assim, hoje eu fui remar lá na base dela, eu falei, amiga do céu, suas canoas, parece zero, a canoa dela Ela cuida É muito muito. Nossa Senhora. é bem. cuidadosa, entendeu? Não deixa, nossa, não... Se preocupa com manutenção, mas isso é o cuidado com o aluno, cuidado com as pessoas, com as Sim. vidas, né? Porque qualquer impacto que venha negativo sobre a canoa vai afetar a mim, Repercutir todo obviamente, mundo, vai claro. repercutir em todo mundo. E muitas das coisas que a gente vê no VAA são muitos julgamentos. Muito diferente você pegar o telefone e falar, ó, cara, olha só, eu tenho... Né, ter a humildade, a pessoa também tem que ter a humildade para saber receber, né, alguma crítica construtiva. E assim é a vida. Que show. É assim, Um aprendendo com o outro. É verdade. Vamos fechar isso. Vamos, né? Com você, Então, são esse tantas coração de pessoas, leão. Né? Agradecer a Regina, foi pela amizade dela, desde a época da capoeira, que ela é minha dinda desde a capoeira. Ao Sebastião Quatrim, que é uma pessoa sensacional, de uma humildade, né? E de um conhecimento ímpar. Ele faz parte de toda essa minha vitória, dessa minha jornada. Ao Prete, que me ajudou bastante. A Tássia, que foi minha primeira instrutora de individual, né? Fiquei 1 ano com ela de OC1. Foi muito bom. Ela que me iniciou nas competições. Não posso esquecer isso nunca, titia Tássia. É um mulherão, né? Mulherão. E, poxa, são tantas pessoas, o próprio Marcelo Amaral, por ter, né, me oferecido numa época que eu estava em transição,
vindo para Vila Velha, sabe, não, né, queria uma coisa e de repente veio outra bem maior. Que eu sei que eu tenho um propósito nessa canoa e ainda vou descobrir. Pode ter certeza. Amém. Mas Deus vai te mostrar. Mostra? Ele Vai. tá me Tá mostrando. mostrando, eu que provavelmente. sou cabeçuda, as coisas para entrar aqui demoram um pouquinho. Acabou, Não, pode falar. né? Então Pode é falar. isso. Eu tenho muitas pessoas para agradecer, ao Carlão, ao próprio Vitor Gava, que na época das V1s ele disponibilizou canoa para eu treinar, para eu viajar, para eu ir para o Molocabra, né, gente? Eu esqueci de falar do Molocabra. Nossa, ó, é o que eu falei, né? A gente tem podcast, vocês viram o barulhinho aí agora, Ah, gente? não dá, tem que ir embora, né? Não, porque já Obrigada. passou, dobrou praticamente, né, o tempo. Né? Mas quando Depois é bom você é corta, assim, né? depois você Não, corta nada. Né? Quando é bom é assim, né? Tem que E ficar. a vocês, né? É verdade. Obrigada a todos que um dia competiu comigo, ou que me conhece, que aprendeu alguma coisa comigo, ou que eu aprendi também. Porque eu aprendo todos os dias aos meus alunos, que eu aprendo todo dia com eles. Verdade, eu esqueci de falar. Muito, 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 porque eu sempre fui uma mulher sozinha nos meus esportes, né? Sempre tive esporte. Maratonista, the bike, capoeira, canoa individual, né? E agora eu sou líder de base. É difícil e eu agradeço a todos que estão me ajudando e estão me dando amor. Amém. É isso que eu Isso aí. quero. Que bom. Eu quero tudo isso. Isso aí eu dou de sobra. Nós damos. Ó, Nós todos damos. Nós aí. damos. E tem que Show. agradecer também a vocês que estão dando mais voz Ah, que à legal, canoa gente. havaiana. E sucesso. Está sendo Pô, maravilhoso. obrigado. Que benção. Isso é o que eu costumo dizer, né? Aqui é um espaço para nós, né? Espaço para canoa, espaço para a gente estar divulgando, para estar mostrando as novidades. Quando vocês tiverem alguma coisa para falar e quiser, o espaço é de vocês, se sintam à vontade em casa, né? E a gente quer fazer isso, né? Cada vez melhor e cada vez com mais pessoas aí acrescentando mais para a canoa havaiana. Mas é isso aí, gente, ó, Ai. maravilhoso, né? obrigada pelo É convite. difícil encerrar, né? É difícil. Ó, ela falou em arrepiar aqui, ó. Arrepiei agora. Difícil encerrar, né? Muita experiência, essas 3 mulheres fantásticas, né? Que tem muita coisa para contribuir, né? Para o esporte do Espírito Santo, o esporte do Brasil, né? Para a canoa havaiana, né? E são referências, né? Onde passam nas suas profissões, né? Nas suas remadas, nos torneios, né? E são também exemplos para a gente. Né? Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí participando, né? Junto com a gente até esse momento. Né? Daqui a pouco tem mais novidades aí. Isso. Abraço, gente. Fico com Deus.